Fala, tropa! Sejam bem-vindos a mais uma aula importantíssima, conhecimentos gerais, e já vou avisar para você, pessoal, este tema de hoje é um dos mais pesquisados no YouTube e no Google atualmente. Por quê? É um dos temas que mais tem gerado dúvidas nos alunos, nos candidatos de modo geral. Nós atingimos hoje a marca da aula mais assistida no YouTube sobre os Correios, com mais de 102 mil visualizações. Então, esse tema aqui, certamente, se colocássemos no YouTube, bateria um novo recorde de aula mais assistida de todos os canais. Porém, ela está aqui específica para você, uma aula privativa, para você que faz parte do nosso grupo VIP aqui do Telegram. Pessoal, essa aula tem muito custo-benefício de ser estudado. Por quê? Porque é justamente aquele conteúdo que faz o divisor de águas entre quem tira uma nota boa e quem tira uma nota mediana, razoável. Os temas de modo geral de conhecimentos gerais não são tão difíceis, são intuitivos e com alguns minutos de estudo o candidato consegue dominar. Agora, este aqui, basta você olhar para as questões que eu coloquei aqui em cima no feed do Telegram, você veja que muitos erraram, muitos tiveram uma mínima noção de como responderam. Eu me arrisco a dizer, mesmo os que acertaram ainda escorregariam em muitas questões. Então, na aula de hoje, eu vou explicar para você do que se trata a Rosa dos Ventos, como funciona, qual é a lógica e como a banca vai te perguntar na prova. Então fica aqui comigo, porque é uma aula muito especial para você, tudo bem? Pessoal, a Rosa dos Ventos, você já deve ter visto na Bússola, por exemplo, né? Quem nunca viu em um desenho animado, em um filme, aqueles filmes de exploração, como Indiana Jones, como Tomb Raider, nos quais as pessoas vão explorar uma mata, uma nova terra, a terra dos sonhos, a terra do nunca, e não existe o Waze, não existe o Google Maps. Eles se norteavam por uma bússola. E a Rosa dos Ventos está diretamente ligada à localização sobre a superfície da Terra. Você não sabe, a partir do magnetismo do centro da Terra, você consegue encontrar o norte. O que é o norte? É justamente o ponto que direciona para cima. Então, licença, vou ficar de costas para você. Se eu ficar de costas para você e apontar para cima, para frente, eu acharei justamente o norte. Sabe aquela expressão quando você está perdido na vida e fala, nossa, a sua explicação me deu um norte, aquela pessoa me aconselhou e me deu um norte na vida. É justamente isso. Ela te deu a direção pela qual você deveria seguir. Há muita controvérsia sobre o surgimento da Rosa dos Ventos. Há quem diga que surgiu na China e os árabes aperfeiçoaram. Há outros que dizem que a Grécia, na verdade, que criou o sistema e a Itália aperfeiçoou no momento das grandes navegações, mas isso aqui não é relevante para você. Então, se você for estudar por aí pelo Google e se deparou com conteúdos desse tipo, descarte. Por quê? Esse tipo de aprofundamento histórico cai mais para provas de nível médio em vestibulares, como o Enem, FATEC e faculdades de modo geral. Para o seu concurso, não estude isso, porque não é relevante. O que você precisa entender da Rosa dos Ventos? Primeiro, pessoal, existem os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Primeiro de tudo, eu desenhei aqui mais ou menos na tela, aqui na nossa lousa, e eu quero colocar na tela agora para você. Veja que aparecerá a imagem da Rosa dos Ventos aí na sua tela. E observe que a Rosa dos Ventos, ela te mostra ali os pontos cardeais, que são os pontos principais. Então já anota aí no seu caderno, no seu bloco de notas, na sua anotação, no seu bloco de notas digital, que seja. Quais são os pontos cardeais? São esses 4, são os principais. Exatamente o norte, o sul, o leste e o oeste. Então volta aqui para mim agora, somente na lousa. Então, primeira anotação importantíssima que você precisa levar para a sua prova. Os pontos cardeais são os 4 pontos principais. Norte, que é o que aponta para cima, sul, leste e oeste. Se você perceber, até as regiões do Brasil, quando o IBGE fez a separação, essas regiões se nortearam, se encontraram a partir dos pontos cardeais. Então você veja que tem alunos que estão nos assistindo aqui do norte do país. Como que você entende que é o norte? Licença, vou ficar de costas. É justamente porque a bússola diz que existe o norte do nosso Brasil. Nós temos colegas aqui que estão ao sul do país.
A professora de S, por exemplo, de matemática, ela faz as aulas aqui conosco em parceria e ela mora no sul do país. Então você veja que a rosa dos ventos serve até mesmo para identificar, organizar as regiões do país. Então, primeira anotação, meu amigo, não esqueça disso. O que você precisa entender? Norte, sul, leste e oeste. Estes são os pontos cardeais. Agora, a segunda anotação que você não pode perder são os pontos colaterais. Tenha muito bem definido isso, pessoal, na cabecinha de vocês. Muito bem definido, para que você não se confunda, ok? Então, quando nós falamos de pontos colaterais, você já viu a expressão assim que diz que um remédio teve um efeito colateral? O que significa ter um efeito colateral? É justamente isso. Ele tinha o objetivo de curar uma dor, uma doença, só que ao invés de atingir o objetivo, ele teve um efeito colateral. Ele não foi reto, ele foi colateralmente. É a mesma lógica. Os pontos colaterais são justamente estes pontos aqui, ó, que eles indicam direções intermediárias entre os pontos cardeais. Então, se eu tenho o ponto cardeal norte, que aponta para cima, e tenho o ponto cardeal leste, que aponta para o lado, no meio dos dois eu tenho um ponto colateral. E você veja, pessoal, uma dica que eu dou para vocês de prova. O próprio nome deles já vai te dar uma noção de quem eles são. Se eu somar o nome norte com o nome leste, como que fica? Nordeste. Então, se você, por exemplo, aí mora na região do Brasil do Nordeste, assim como meu pai nasceu em Pernambuco, você veja que o Nordeste ele está mais desse lado aqui do Brasil. Nós temos o pessoal do Norte, que está aqui em cima, e o Nordeste ele está inclinado à direita. Para que você tenha uma ideia, aprofundando um pouco mais, é como se fosse uma questão de ângulo. O Norte é o ponto zero. E esse ângulo vai girando, 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 girando. E quando chega, ó, o Norte é o ponto zero. Ele vai girando, 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 até chegar a 90 graus, que é o ponto leste. Ele vai girando, 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 até que chega a 180 graus. Ele vai girando, 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 até que dê uma volta completa. Esse detalhamento de graus não é tão importante para a sua prova. Espera-se que para uma prova de carteiro, agente de correios, esse nível de questão não caia. Anderson, é possível que caia? Sim, é possível. Se cair, faria parte daquele tipo de questão mais difícil, sabe? Aquela questão mais cabeludinha. Mas não se preocupe, é muito provável que apenas com os conhecimentos de quais são os pontos e como eles estão posicionados, você já consiga resolver questão de prova, tudo bem? Então, pessoal, nós temos o norte e na direção do leste, nós temos o nordeste. Esse é um ponto colateral. Vou até colocar aqui, ó. Esse é um ponto colateral. Partindo do leste, descendo para o sul, se eu somar o nome sul com o nome leste, o que que sai? Sudeste. Então, o sudeste ele está entre o leste e o sul. Se eu vier um pouco mais para cá, se eu continuar subindo, ó, girando a rodinha, entre o sul e o oeste, o que que dá? O sudoeste. Olha que legal. Então, você veja que o próprio nome, a soma dos nomes dos pontos cardeais, faz nascer, faz resultar o nome do ponto colateral. Pegou? Muito fácil, né? Estou aqui no oeste, que é um ponto cardeal. Se eu continuar subindo entre o oeste em direção ao norte, se eu somar norte com oeste, vira noroeste. Então, pessoal, primeira informação que você não pode sair dessa aula sem entender. Os pontos cardeais, quais são? Norte, sul, leste, oeste. No caso, você está olhando daí para cá, é invertido, né? O leste está para cá, o oeste está para cá. Quais são os pontos colaterais? Nós temos nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Tudo bem? Existem outros pontos que subdividem esses aqui, que são os pontos subcolaterais. Anderson, tem a necessidade real de que eu entenda esses pontos? Pessoal, não tem. Não tem. Como eu falei para vocês, é muito provavelmente, estatisticamente, que as questões orbitem, as questões abranjam apenas essas explicações aqui. Tudo bem? Então, aprofundar mais que isso talvez seria desnecessário.
Se você já entendeu e quer se aprofundar, maravilha. Mas se você ainda está num processo de aprender outras matérias mais importantes, não perca tempo com isso. Anderson, por que é importante aprender isso aqui? Vou dar um exemplo para você aqui, uma analogia. Para quem faz exercício físico, para quem treina na academia, para quem corre, eu, por exemplo, eu tenho um conhecido meu, um colega, que ele é Ironman. Eu até estava com ele essa semana, 2 dias atrás. O que é um Ironman? É o cara que faz nado, ele pedala, ele corre, nada 8 km, pedala 100 km e é uma competição exaustiva. E ele falou para mim assim, Anderson, eu tenho muita dificuldade no nado. Eu sou bom em todas as... Mas o nado é a parte que eu tenho mais fragilidade. O que ele faz? Ele investe mais tempo nadando, porque é a fraqueza dele. O que você espera de um curso intensivo como esse aqui nosso? É que nós venhamos estudar todos os conteúdos? Não existe isso. Um curso intensivo de 30 dias, você nem pode estudar todos os conteúdos, porque não faz sentido, nem caberia em um curso. Então você veja que nós postamos aqui aulas, talvez com não tanta frequência, mas qual que é a ideia? Que você se aprofunde e domine os pontos mais importantes. O seu nado, a parte que é mais importante, que merece mais intensidade, por isso que é intensivão. O assunto que merece mais intensidade, mais energia, é o que você vai gastar tempo. Por exemplo, tem homens que treinam, querem ter o ombro mais largo do que o braço. O que ele vai fazer na academia? Ele vai fazer mais elevação lateral. Ele vai jogar mais tempo e mais intensidade nesse exercício. Tem mulheres que já valorizam membros inferiores. Ela não vai ficar na academia treinando o braço. Ela vai fazer agachamento, quadríceps. Por quê? Ela vai colocar energia e intensidade naquilo que ela quer ter resultado. Para concurso é a mesma coisa. Então, de vários temas que nós temos aqui para estudar, você vai focar com mais atenção os temas que vão fazer diferença na sua prova. Entenderam a lógica, pessoal? Agora, para finalizar a nossa aula, vamos fazer um review aqui, uma revisão dos pontos mais importantes que você precisa levar para a sua prova. Então, o primeiro ponto que eu vou perguntar para vocês. Vocês entenderam o que são os pontos cardeais? Opa! Entenderam? Vamos revisar. Pontos cardeais, quais são? Os 4 principais. Norte, Sul, Leste e Oeste. Entenderam isso? Vocês entenderam quais são os pontos colaterais? Entenderam? Quais são? Aqui, Noroeste, Nordeste, Sudeste e... Sudoeste e Sudeste. E por fim, o que vocês precisam entender, aprofundando um pouco mais e levando para o nível um pouco mais difícil. A distância entre eles e a posição. O que significa, Anderson? Há questões da IBFC que ela pode perguntar para você exatamente assim. O ponto colateral Nordeste, eu posso dizer que ele está mais perto do Norte do que do Leste? Não posso dizer isso. Você veja que o ponto colateral, ele justamente corta no meio a distância entre um ponto cardial e outro. Então, se na sua prova vier perguntando, dizendo a afirmação que um ponto colateral está mais perto de um do que do outro, a alternativa é totalmente incorreta. Então grave isso aí, coloque no seu caderno, no seu bloco de notas, no seu bloco de notas digital. O ponto colateral, pessoal, que é esse aqui em vermelhinho, ele sempre estará entre a mesma distância de um ponto cardial e outro. Ele é justamente a metade. O que daria diferença seria um ponto subcolateral, que nós nem vamos abranger aqui e abordar nessa aula, porque não faz sentido para o nível de prova que você vai encontrar dos Correios, tudo bem? Então, façam esse checklist aqui, pelo menos desses 3 níveis de conhecimento, que é o que você precisa para arrebentar na sua prova. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Até mais!